Pronto, voltamos. Essa é a segunda parte da conversa com Carlos Gomide, da Carroça dos Mamulengos. O papo tá muito bom. Aí a gente terminou com a primeira live e estamos fazendo a segunda. Aguardando aqui. Carlos já entrou. Vou chamá-lo. Pronto. Filha. Vou fazer aqui um tabaquinho. Vocês não ligam não, né? Ninguém liga não, né? Fazer aqui meu tabaquinho, que a prosa tá boa. Vamos lá. Carlos está voltando. Vamos lá. Já chamei o Carlos, mas está demorando para entrar. Deixa eu tentar de novo. Tentar de novo. Aqui. Aqui. Vamos lá. Obrigada, Bárbara. Bem-vindos de volta, bem-vindas, bem-vindes. Maravilha. Estou aqui chamando o Carlos, tentando fazer ele voltar. Carlos, está aí? Faz um sinalzinho para mim, se vocês já estão aí, que eu chamei, mas não está carregando. Não sei por que que não está carregando. Tentar de novo. Carlos, vocês estão aí? Faz um sinalzinho para mim, escreve no chat, meninas, vocês que estão do lado do Carlos, só para eu entender que vocês estão aí. Opa, maravilha. Agora foi. Pronto. Tá aí? Não estou vendo seu vídeo. Opa, Pronto. maravilha. Vamos embora. Carlos, queria te fazer uma pergunta assim de ordem pessoal. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria te ouvir mais assim. Como é que foi tua primeira sensação quando você entrou numa barraca de um mamulengueiro, entrou na barraca do seu Antônio do Babau, por exemplo? Como é que foi tua sensação quando você realmente entendeu o que que era o mamulengo e a potência dessa brincadeira? O que que você sentiu? O que que te arrebatou? Que te levou a dedicar a tua vida, né, à arte popular e a ter essa ética, né, a ponto de trazer tua família junto, né, nessa grande aventura, né? O que que você sentiu? O que que te move? O que que te moveu? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Pois é. Eu cheguei em Mari, fui para Mari para morar com o seu Antônio, né? E o seu Antônio, ele brincava geralmente todo fim de semana, todo sábado, domingo, geralmente ele brincava naqueles sítios perto, pequenos povoados perto de Mari, e eu sempre ia com ele. E logo, em pouco tempo, eu percebi como ele montava a tenda, que tinha que furar os buracos no chão, buscar madeira por ali mesmo. Então, eu comecei a fazer isso, né? Pincar os buracos. Toda vez que eu começo a falar de São Antônio, eu me emociono, viu? Não tem jeito. E aí eu fazia a tenda dele, brincava com a tenda, entrava. E é interessante porque, como eu te falei, na verdade, eu era encantado. A gente estava sempre junto, porque além de brincar, ele morava em Mari também. Eu aluguei uma casinha lá, morava numa casinha, mas eu ia para a casa dele todos os dias. Quando eu estava no roçado, eu ia para o roçado.
e eu estava buscar mulungu, eu ia com ele, estava fazendo boneco, eu estava junto, então era muito próximo demais. E então, agora, eu confesso que eu só fui perceber a grandiosidade do seu Antônio depois, né? Depois conheci outros Interessante. brincando. Aham. Eu, na época eu achava admirável que o senhor Antônio Babal ele tinha verdadeiramente um povo em forma de boneco, porque além do Benedito, João Redondo, de outros bonecos que compõem a brincadeira, mas o policiamento, tinha o chefe do policiamento, o Zé Enfincão, o tenente, sabe, o Estevão Duro, que era o chefe geral do policiamento, Estevão Duro, o tenente Zé Enfincão, sargento Cabaça, Cabo Fela, Pimenta, o Banha, todos eram do policiamento, não é? E além do padre, todos esses bonecos geralmente a gente encontra no Mamulengo, mas ele tinha o Reis Filipinho também, uma autoridade máxima. E as histórias ia se desenvolvendo em cena, uma história, e então, assim, isso para mim era maravilhoso. E a forma como ele brincava, o ritmo, que eu não tenho dúvida que minha brincadeira, ela é uma continuidade do seu Antônio, o ritmo como eu brinco, a forma que eu dou vida aos bonecos, né? Não tenho dúvida disso. Então, assim, Você sabe com quem seu Antônio aprendeu? olha, Como é que foi o processo dele de entrada no Mamulengo? ele me falou que na seca, lá pelos idos de 1932, teve uma seca muito grande. Ele trabalhava na agricultura, ele também foi mestre de pastoril, quando ele era mais novo. Ele trabalhava na agricultura e era louceiro, né? Louceiro faz panela, pote, né? Pratos de barro, trabalha com o barro, com a argila. E ele falou, numa seca muito grande, ele sempre via um brincante que tinha em sapé e resolveu brincar babau. E ele falava para mim, olha, eu levantei um babau que eu não vou dizer que eu sou o melhor, mas não está em mim. Você já viu alguém brincar melhor do que eu, né? Eu acho fantástico ele dizer isso. Eu não vou dizer que eu sou o melhor, mas não está em mim. Você já viu alguém brincar melhor do que eu? E eu confesso que eu nunca vi nada parecido. Eu tenho dito isso e às vezes as pessoas podem pensar, não, é porque ele viveu com ele, foi o mestre dele, então ele fala isso. Mas não, não é. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Essa singularidade de uma história que se desenvolvendo, agora não vai ter tempo de eu falar sobre isso, né? Qual eram essas histórias que se desenvolvia, né? Que conflito era esse entre Benedito e o João Redondo e o Estevão Duro, os policiais, que chegava até o Reis Filipinho, que passava inclusive por guilhotina, tinha bonecos que eram guilhotinados, Uau, que né? incrível! Então, a mãe do João Redondo, a Cafumbu, né, que gostava do Benedito, né? Então, assim, falar disso é outro momento, é um outro tempo, Claro. né? E então, E como você vê hoje, Carlos? Como você vê o Mamulengo hoje? Quem está brincando? Como é que, né, Zé Divina, que é um grande mamulengueiro, está com quase 80, ou deve ter feito 80 anos. Zé Lopes estava com 70, partiu dia 21 de agosto. Né? Quem são os grandes mamulengueiros para você? Como é que você vê, né, essa arte no agora? E como que você está observando o interesse das novas gerações? Como é a tua leitura a respeito da continuidade? pois é, eu vou ser sincero, eu moro em Juazeiro, viajo, eu moro em Juazeiro, o carroça sempre está em Juazeiro, mas para sobreviver nós temos que fazer espetáculos fora. Na maioria das vezes, a gente tem que brincar em Brasília, em São Paulo, Rio, para levantar recursos para voltar para Juazeiro do Norte. Então, aquele momento em que eu vivi, que eu estava em Natal, que eu ia para Fortaleza, que eu estava em Pernambuco,
e estava em contato, vendo brincantes, isso já faz alguns anos. Então, na verdade, hoje eu não tenho uma referência para dizer de vários brincantes. Aham. Eu faço parte aqui no Ceará, não é? Assim, existe aqui uma organização, um grupo, né, de bonecos aqui do Ceará, Uhum. né? Eu estou sempre ouvindo, e tem muitos brincantes brincando na Paraíba, no Ceará, parece que no Rio Grande do Norte, que recebeu uma inspiração, não é? Assim, do mestre Chico Daniel, influenciou vários brincantes, né? Que era um mestre maravilhoso também, Maravilhoso. né? Vi brincar Então, assim, muito. Vi muito o seu Chico exatamente. brincar. Eu conheci a primeira brincadeira que ele fez na Fundação José Augusto, não é? Porque foi algo surpreendente, não é? Bom, então assim, eu não posso falar que eu não tenho visto muitos brincantes, mas sei que tem muitas pessoas brincando e com certeza não é difícil ter alguns que sejam encantadores, não é? Uhum. E que seja surpreendente. É o que eu desejo, que tenham aqueles que realmente sejam surpreendentes, que sejam maravilhosos, e para que possa, de alguma forma, fortalecer a brincadeira para as próximas décadas. Ô, Carlos, e como que você vê a chegada das mulheres na brincadeira? Você que tem tantas filhas, que tem 3 netas, está chegando a quarta neta. E a gente sabe, né, que, em geral, as brincadeiras da cultura popular, elas são, né, até tradicionalmente brincadas por homem. O mamulengo é uma brincadeira bastante masculina, vigorosa, mas a gente vê agora algumas mulheres brincando muito bem, né? Lá em Pernambuco tem as meninas do Museu do Mamulengo, de Glória do Goitá, que estão dando oficina lá para a galera do entorno, né? E que estão fazendo boneco. As filhas de Zé Lopes, que eu estou mencionando bastante aqui na nossa conversa, também brincam maravilhosamente bem. Como é que você vê essa virada na chegada das mulheres, né? Nessas expressões populares, né? Que tradicionalmente sempre foram feitas por homens. Como é que você vê isso? Não, veja bem, eu falei naquele momento que a gente percebe que nos últimos 10, 15 anos, essa inspiração não se dá só com o mamulengo, se dá com a maioria dos foguetos, como eu Sim, falei. cavalo Eu marinho, estou vendo a reizado, bumba Marinho, boi, tudo. tudo, é. Exatamente. Tá. Eu só vejo o seguinte, eu penso que é fundamental que todo brincante, quem deseja brincar uma tradição, ele deveria ter uma determinação, um entusiasmo de viver o mais possível perto dessa tradição. Porque, de alguma forma, eu tenho percebido que, às vezes, muitas vezes, o brincante, o jovem sai de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Florianópolis, sei lá, ele vem de algum lugar, ele vem para o Nordeste e fica aqui uma semana, um mês, com a câmera, com a máquina fotográfica, com um Uhum. gravador, ele filma e quando ele volta, ele já monta um grupo. Aham. E eu penso que as tradições, não é? Elas são parecidas com as corporações de ofício da Idade Média. Você precisa de uma vivência profunda com aquele brincante, com Perfeito, a comunidade que ele vive, não perfeito. é? Então, eu penso que isso é imprescindível para que a pessoa possa verdadeiramente se imbuir da alma do seu mestre, daquele que passou para ele um conhecimento, uma tradição. Agora, a tradição, veja bem, a tradição você aprende, não é? Você aprende o conhecimento dela com um determinado mestre. Mas a arte, ela tem que estar sempre em transformação. Perfeito. Então, você tem que somar a tradição à inventividade, à criatividade. O artista é aquele que é capaz de transformar uma brincadeira e entregá-la, sabe, às novas gerações, não é? O Antônio Babal dizia para mim, Carlos, eu não conheço um discípulo que não dá no mestre. Eu não concordo com ele, não, porque eu jamais vou brincar como ele. Eu posso fazer algumas criações interessantes, mas eu creio que eu jamais vou capaz de dar vida aos bonecos como ele era capaz. Mas eu penso que o discípulo não é maior do que o mestre, mas o discípulo é aquele que se inspira na alma do seu mestre.
Porque a cultura popular, o brincante, o que é o brincante? É aquele que faz a sua brincadeira com sentido de sagrado, com sentido, sabe, de espiritual, algo que é vital na sua vida, que é imprescindível na sua vida. O Januário Oliveira dizia: eu não deixo ninguém pegar nos meus bonecos, eu não quero que ninguém dê uma queda nos meus bonecos. Né? Então, é isso. Eu desejo que as novas gerações, as mulheres, não é? Com a sua doçura, com o seu encantamento, possa contribuir muito com essa linguagem, assim como tem contribuído com a rabeca, com o tambor de crioula, com o cacuriá, com a ciranda. Agora, só digo isso, que eu penso que é imprescindível aquele que quer dar continuidade à tradição, ele venha morar o mais possível perto desses artistas para conhecer a realidade cruel que a maioria vivem. Perfeito. Conhecer a sua comunidade, conhecer as suas dificuldades, conhecer a vida da sua esposa, dos seus netos, dos seus filhos, as dificuldades intrínsecas que vivem, muitas vezes para gerar a sua subsistência, não é? Porque eu creio que aquele que convive o mais possível perto do seu mestre, quando ele está brincando, ninguém vai ver, não se percebe, mas ele de repente vai derramar pela sua boca aquilo que o coração transborda, porque o mestre está dentro dele. O mestre vai caminhar com ele por onde ele for, e é inexplicável isso, não é? Então, para mim é maravilhoso. Eu penso que são novos tempos, que as mulheres nesse país tão machista, de tanto feminicídio, não é? Que elas comecem a brincar o teatro de Mamulengo, de Babau, de João Redondo, de Cassimiro Coco, e outras formas de bonecos também, não é? E tem outras formas de bonecos maravilhosos também, que necessariamente não são Total. da tradição popular, Sim. não é? Mas eu só digo isso, que seja homens, sejam mulheres, que procurem estar perto dos seus mestres para brincar e mais, para fortalecer uma luta de transformação dessa realidade onde eles estão. Porque você, por exemplo, me disse do SFAM. Eu, por exemplo, confesso a você que a mim, que eu sou um brincante, até hoje a minha vida não mudou nada. É, não. Às vezes eu me Essa pergunto, era a grande questão. eu me pergunto às vezes se para os brincantes que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que sabe escrever projetos, que sabe fazer editais, talvez, será que eles não podem ser beneficiados mais pelo SFAM do que aqueles que estão no interior de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, que não tem esse mesmo discernimento Claro. para Mas, escrever um Carlos, mas projeto a musical? questão do. Isso eu posso até te dar algumas informações, né? Quando o registro demorou muito tempo para ser concluído, né? Ele foi concluído em 2015. E uma das discussões que a gente tinha, não só a gente que estava ali trabalhando, mas todo o envolvimento, né, dos artistas, dos mestres, né, que a gente conseguiu fazer com esse longo processo. No Rio Grande do Norte, eles conseguiram criar lá uma associação de brincadores de João Redondo e calungueiros. Foi uma iniciativa lá dos próprios mestres, sem precisar ter a mediação de ninguém, com a ajuda da Graça, que era uma figura que estava atuando junto do registro. E uma das coisas que a gente brigava muito no IFAM era exatamente isso, né? Mas esse selo patrimônio, ele vai servir para quê? Porque ele não pode ser só um certificado, um diploma. E aí, dali, a gente estava começando uma série de conversas para criar políticas de salvaguarda locais, via IFAM nacional e os IFAMs locais, de modo a criar bolsas para os mestres populares nos locais, de modo a criar, não editais, mas tentar criar uma outra forma de fazer esse dinheiro chegar sem ter a figura do produtor, mediador, né? Ou daquele cara que vai escrever projeto e às vezes vai sumir com o dinheiro, que acontece muito também, né? A pessoa se aproxima do mestre, aí faz uma conversa, escreve um projeto, ganha o dinheiro, fica com mais da metade, o mestre ganha pouquinho, tem mil desvirtuamentos. A gente estava conversando muito sobre isso, mas aí veio o desmonte, né?
veio o desmonte, veio o golpe, veio o desmonte, e aí essas conversas foram interrompidas. E eu não sei onde é que essa coisa foi parar, porque com o fim do MINC, a gente nem sabe muito nem como dialogar com esse atual governo. Mas só para te deixar tranquilo, porque nesse caso do IFAM, a gente brigou muito, a gente discutiu muito. Eu fui a Brasília algumas vezes, Carlos, e isso era uma das coisas que a gente falava. A gente nunca estava sozinho, a gente estava sempre acompanhado dos mestres, não tinha essa coisa de representar mestre, de representar brincante. Então foi muito intenso essa história, só que foi abortado. O que a gente teve é que em alguns locais, algumas cidades, em alguns estados, né, que tem uma visão mais progressista da cultura, a gente tem sim uma possibilidade de distribuição de bolsas. Em Pernambuco teve muito isso. Se eu não me engano, o Zé Lopes era bolsista, o Zé Divino era bolsista, e outros mamulengueiros, acho que seu Antônio Calu é bolsista, é considerado patrimônio do Estado, então ganharam uma espécie de uma aposentadoria permanente. Pena que chega às vezes no final da vida, né? Então, não sei, estou só te ponderando, porque eu quero dizer que eu concordo com você, mas quero dizer que a gente não deixou o negócio correr solto, que a gente tentou trabalhar por dentro, de modo até a fazer o IFAM compreender que esse programa de patrimônio imaterial, ele não pode ser uma coisa de você registrar a brincadeira. A brincadeira ela não existe sem a mão que está por trás. Ela não existe sem o artista popular. Então, assim, isso é um debate. E eu pessoalmente acho que a gente que atua no campo da cultura, acho que a gente tem que disputar esses lugares, exatamente para tentar transformar a coisa e fazer com que não haja espaço para desvirtuar. Inclusive, houve muita polêmica, eu não tenho nenhum pudor de falar as coisas, houve muita polêmica com a entrada de Brasília no inventário, né, do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, porque foi feito Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e entrou Brasília. Isso deu muita confusão na época. Exatamente, porque o movimento de Brasília é um movimento um pouco diferente. São ou pessoas que migraram, né, do Nordeste para lá na construção de Brasília, que ficaram. Aí muita gente... Você é de Goiás, acho que você conhece bem, né, esse movimento. Mas a gente sabe também que tem muita gente que de alguma forma, que tem essa habilidade, digamos assim, né, de escrever projeto, captar, participar de festival, e que acaba fazendo uma diferença com o mestre que está lá na ponta, na sua cidade, que não tem acesso a isso. Enfim, eu estou aqui dizendo que eu concordo com você, mas dizendo que, nesse caso, como eu estava de dentro, eu posso aqui fazer uma defesa dizendo que não foi fácil essa briga dentro do IFAM, mas eu acho que é uma disputa que a gente tem que fazer, minha opinião. Uhum. Não, eu concordo. Eu sei, eu acredito que você falou, houve essa preocupação, com certeza, de todos vocês que fizeram. Mas, por mais que tenha essa preocupação, com certeza é o que você falou. Aqueles que têm facilidade, já existe uma Sim? história de escrever projeto, editar, mandar propósito para festivais, eles com certeza vão ter mais possibilidade de apresentar seus trabalhos, que é natural isso. Agora, em última instância, é o que nós sabemos. Por mais que possa ter uma fundação, possa ter. Nós temos, por exemplo, o SESC aqui, que presta um trabalho inestimável de Total, apoio a total. foguete, não só no Juazeiro, em outras partes do Brasil. Né? Mas a grande questão é que nós temos que mudar profundamente a estrutura desse país. Não é? Nós temos essa realidade de injustiça social, poucos que têm muito e muitos que praticamente não têm nada. Não dá para ter bilionário, né? Não dá para ter Exatamente. bilionário. Em lugar nenhum do Então, mundo, né? Não dá. É uma enquanto vergonha. cada, enquanto cada pai de família, enquanto nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não têm acesso à educação de qualidade, que não tenha saúde, que não tenha moradia, que não tenha saneamento, que não tenha pão, como podemos reviver o fogueiro? Como podemos, no reino da necessidade, Total. viver no reino da liberdade? Então, o SFAM,
o reconhecimento do mamulengo, com certeza pode auxiliar, como você falou, de alguns mestres de Pernambuco, da Zona da Mata, e os lugares, por exemplo, eu estou sabendo aqui no Ceará, tem um festival de bonecos patrocinado pelo SFAM. Esse ano parece que vai ser online. Eu nem estou fazendo parte, não me convidaram, Uhum. então tudo bem. Mas tem vários mestres brincantes que vão fazer parte, eu acho maravilhoso. Acho ótimo isso. Agora, com certeza, agora me lembrei de um mestre que tinha aqui, mestre Sebastião, que sempre falava, quando vinha essas coisas, ele falava assim, não, é só um melzinho que passa na boca da gente. Total. Porque, na verdade É, mesmo, tem que isso também. a gente precisa de uma transformação mais profunda, não é? Concordo Nessa plenamente. realidade. E aí, Concordo. voltando aqui, nós falamos, e que os brincantes que se encantam com essa brincadeira se atente para isso. Porque eu sempre dizia para meus filhos, digo até hoje, que para montar uma brincadeira de teatro, por mais que seja difícil, a gente monta. Agora, transformar a realidade para um mundo mais justo, né? Isso já não é a mesma coisa. Total. Isso é uma luta que nós vamos passar para os nossos netos, para as gerações futuras, e provavelmente a única condição para que isso aconteça é nós irmos até o fim. Eu sempre digo, eu lembrei agora do Frei Beto. O Frei Beto, eu acho que todo mundo conhece, é um frei dominicano, não é, que teve uma participação política muito forte nos anos 60. Ele, Frei Nando, Frei Tito. Frei Nando foi muito, foi morrer, se suicidou na França depois de ser barbaramente Nossa. torturado no país. O Frei Beto um dia perguntava para ele, Frei Beto, o que mudou do Frei Beto dos anos 60 para o Frei Beto de hoje? Ele disse o seguinte: olha, naquela época eu acreditava que o meu tempo de vida iria acompanhar o tempo histórico do Brasil que eu sonhava. Hoje eu vejo que não. Então me resta continuar semeando, não é? Então, para mim é a mesma coisa. Eu também imaginei nos anos 80, quando eu vi a anistia, os anistiados voltando, quando eu vi as comunidades eclesiais de base, como vi o movimento sabe, do Sem Terra se organizando, eu imaginava, sabe, e ao mesmo tempo os trabalhadores de São Paulo se organizando, é, ao mesmo tempo nos bairros também das grandes cidades, o movimento por moradia, né? Eu imaginava que um novo Brasil estava nascendo. Assim como Beethoven, quando fez a Nona Sinfonia, a Ode da Alegria, ele imaginava que um novo mundo iria surgir. Hoje eu vejo que não, a realidade está mostrando isso. Então, eu tenho que continuar semeando. Você não perdeu o dom de sonhar, apresentar ao Brasil o padre Mestre Biapina, o José Lourenço, o padre Cício, o Monjo João Maria, a Beata Maria de Araújo, a Santa Beata Maria de Araújo, o profeta Gentileza, não é? E continuar sonhando, não é? E sabendo disso, que eu sempre digo, o revivamento do folguedo, seja ele qual for, não é? Passa pela a vida viva, passa pela dignidade humana, não é? Então, é isso. Carlos, muito obrigada. Foi incrível essa conversa. A gente vai voltar a se encontrar, vamos voltar a prosear. Queria te agradecer muito, e muito mesmo, e dizer que o seu trabalho ele é muito importante para nós. O trabalho do Carroça de Mamulengos é muito importante para nós, né? Ele nos inspira, ele nos modifica, ele nos faz querer um mundo melhor. Então, isso tudo que você falou da intenção ética que você deseja, né, para os teus filhos quando eles estão fazendo arte, né, estão ali ocupando seu lugar de artista, eu quero te dizer que vocês conseguem fazer isso. É vitorioso, é muito lindo. Então, quero te agradecer muito e agradecer também ao Museu do Pontal pelo convite. Eles me convidaram para poder, né, fazer essa conversa com você. Então, assim, o maior prazer poder te ouvir. Né? Eu ficaria aqui a tarde inteira te ouvindo. São muitas histórias e são muito fundamentais, porque eu acho que nos ajuda a enxergar caminhos, né, a conhecer, né, esse Brasil tão grande
e ver que existem muitas outras formas de se viver de arte, né? De criar arte, né? Mais dignas, mais conectadas, né? Com quem está na ponta e com quem de fato faz esse país existir. Então, assim, maravilhoso. É uma honra poder estar aqui nessa conversa contigo. Eu espero que a gente possa se encontrar de novo. E agradecer a Ângela pelo convite mais uma vez, a importância do trabalho do Museu Casa do Pontal, né, para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil. Agradecer a gentileza da Natália, né, que muito nos ajudou a poder estar aqui juntos. E agradecer a você, a sua família, a vida de vocês e que vocês sigam criando, que vocês sigam, né, transmitindo essa força para as próximas gerações, para sempre. Pois é, Passar eu a gostaria palavra de para dizer, você. isso que você falou aqui agora, na verdade, é impossível não dizer isso. A Companhia Carroça, além dos filhos, eu, a Chile, os meus filhos, minhas netinhas, é milhares de gente nesse Brasil. Porque se a Companhia Carroça conviveu com a nossa gente, vem convivendo com os folguedos, mas olha, a Companhia Carroça não existiria se não fosse milhares de famílias. Eu não vou citar nenhuma, porque vai ficar muito forte. Mas em todo lugar, e quem estiver assistindo, que nos conhece, sabe disso, e muitos vão se colocar, né, nesse lugar, que sempre nos receberam, que sempre nos abraçaram, que sempre nos acolheram. Nós não seríamos jamais a Companhia Carlos Almulengo, além da vivência com os brincantes, se não fosse milhares de homens e mulheres em várias partes do Brasil que nós passamos, que sempre nos Sim, receberam como filhos, total. né? Então é isso, a Companhia Carroça é muita gente, é muita homens e mulheres e jovens, crianças por esse Brasil todo. E o que eu desejo é continuar sonhando e, como eu falei no início, nada como maravilhoso de estar nos braços do povo brasileiro. Muito bom. Pô, Carlos, quer fazer uma canção para a gente terminar essa nossa transmissão? Ou dizer Pois um é, verso, ou dizer um verso, dizer uma poesia, para a gente eu fechar vou nosso cantar uma encontro. canção, eu vou cantar uma canção que eu fiz para uma história chamada O Gigante do Olho de Diamante. E essa história é inspirada na escritora, filósofa, teóloga Simone Weil, não é? E ela canta assim: Feliz, eu sou feliz, eu não sou nada, eu sou feliz, pequeno, muita atenção, gigante só o coração. Amar as flores perfumadas multicor, em cada fruto singular sabor, o sol, a lua iluminando o céu, passarinhos gorjeando, abelhas gerando mel. Sentir no peito a doçura do amor, a vida viva, natural labor, pureza fecundai os sonhos meus, a beleza são as marcas de Deus. Pureza fecundai os sonhos meus, a beleza são as marcas de Deus. Feliz, eu sou feliz, eu não sou nada, eu sou feliz, pequeno, muita atenção, gigante só o coração. Muito obrigada, seu Carlos. Muito obrigada. Agradecido, Muito obrigada. agradecido. Tudo de bom, boa noite. Boa noite. Fiquem com saúde e até breve. Minha gente, estou encerrando então aqui a conversa com o Carlos e a carroça de Mamulengos. Então, até a próxima. Obrigada, Carlos. Beijo grande. Beijo na família. Encerrando, tá bem? Tchau, pessoal. Saúde, muito cuidado, né? A pandemia ainda não acabou. Até já!